Bem-vindo a Negócio de Fé de 7 Dias, onde histórias despertam fé e estratégia. Cada palavra aqui é cuidadosamente criada para inspirar, transformar mentes e impulsionar ações. O que acontece quando você lidera seu negócio não apenas com um balanço patrimonial, mas com um coração santo? Quando Moisés liderou os israelitas para fora da escravidão no Egito, ele não tinha capital nem tecnologia, apenas uma coisa: um chamado de Deus. Hoje, se você é um empreendedor cristão, sua estratégia de sucesso não está apenas no Excel, mas nas páginas de Esdras, Josué e Levítico. Você está pronto a liderar não apenas uma empresa, mas uma missão sagrada? Imagine-se como um jovem empreendedor diante de uma encruzilhada, tendo que tomar uma decisão crucial: como alocar o capital precioso que acabou de receber. Você pode optar por investir em tecnologia para expandir o seu negócio, ou pode dedicar parte desses recursos para servir a comunidade e construir valores duradouros para a sociedade. Neste momento decisivo, os princípios financeiros encontrados no livro de Levítico brilham como uma luz orientadora, onde Deus ensinou aos antigos israelitas a administrar seus bens com justiça, compaixão e santidade. Será que esses princípios eternos ainda têm poder para iluminar as decisões empresariais de hoje? No mundo dos negócios modernos, a gestão de capital é vista como a arte de alocar recursos limitados para maximizar lucros e promover crescimento sustentável. Pensadores como Jim Rohn destacam a importância da disciplina na poupança, dos investimentos inteligentes e da diversificação dos ativos para minimizar riscos e ampliar oportunidades. John Maxwell acrescenta que um verdadeiro líder financeiro não se concentra apenas nos números, mas também desenvolve pessoas e deixa um impacto duradouro. Isso significa que os negócios não devem buscar apenas o lucro imediato, mas também valores espirituais e comunitários sustentáveis, tratando a responsabilidade social como parte essencial da estratégia empresarial. A filosofia de Maxwell sobre viver com propósito lembra aos empreendedores cristãos que o capital não é apenas uma ferramenta para enriquecer, mas uma responsabilidade santa confiada por Deus para cumprir uma missão maior. Assim, a alocação de recursos deve ser equilibrada entre o desenvolvimento empresarial, a inovação tecnológica e o cuidado com a comunidade, como, por exemplo, apoiar a educação ou ajudar os pobres, expressando o amor e a compaixão que Deus nos ensina. No livro de Levítico, os mandamentos financeiros dados por Deus ao povo de Israel vão além da simples administração de bens. Eles refletem uma profunda preocupação com a justiça, a misericórdia e a santidade. Um dos princípios mais marcantes é o do ano do jubileu. A cada 7 anos, todas as dívidas eram perdoadas e as terras retornavam aos seus proprietários originais. Essa era a forma de Deus evitar o acúmulo excessivo de riquezas e proteger os vulneráveis da opressão financeira prolongada. Além disso, Levítico ordena que parte dos bens seja separada para cuidar dos pobres, dos estrangeiros e dos deficientes, demonstrando a misericórdia profunda de Deus também na esfera econômica. A santidade na administração dos bens é outro tema central em Levítico. A riqueza não é apenas uma matéria para ser acumulada ou usada em benefício próprio, é uma responsabilidade sagrada. O mordomo financeiro, segundo a lei de Deus, deve permanecer fiel, rejeitando a ganância, a fraude e a injustiça. Como Deus declarou: sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 2. Ao compararmos a gestão moderna de empresas com os princípios financeiros de Levítico, vemos diferenças claras, mas também uma poderosa complementaridade. O mundo empresarial moderno foca na eficiência, no crescimento, nos lucros e no desenvolvimento humano. Levítico enfatiza a justiça, a redistribuição, o perdão das dívidas e a administração sagrada. Mas o ponto comum mais profundo é que ambos exaltam a responsabilidade e a sabedoria na gestão dos recursos, não para acumulação egoísta, mas para gerar impacto, legado duradouro e benefício comunitário. A lição preciosa para os empreendedores de hoje é integrar o espírito de disciplina, crescimento e eficácia de Jim Rohn e John Maxwell com os princípios sagrados de justiça, compaixão e santidade de Levítico.
A gestão de recursos não é apenas um jogo de números, é uma jornada de fidelidade diante de Deus. É a forma como você vive e lidera com propósito divino. O livro de Levítico, o terceiro da Bíblia hebraica, não é apenas uma coleção de leis religiosas. É um plano espiritual para uma sociedade justa e sustentável. Essas leis foram dadas para moldar uma comunidade onde as finanças não são apenas um meio de sobrevivência, mas uma expressão visível de justiça, misericórdia e santidade de Deus. A propriedade não deve ser acumulada para benefício pessoal, mas redistribuída para garantir equilíbrio social e dignidade para todos. A Wikipédia descreve isso como um projeto para uma sociedade justa, onde as finanças são geridas com o objetivo de manter a harmonia e a responsabilidade coletiva. Enquanto isso, a gestão de capital nas empresas modernas se concentra na otimização dos lucros, na garantia de liquidez e na promoção do crescimento, objetivos absolutamente legítimos diante da intensa competitividade da economia de mercado atual. No entanto, o avanço das correntes de negócios humanizados, da governança ética e dos modelos de desenvolvimento sustentável reforça cada vez mais que nenhuma empresa pode se dissociar da comunidade. A responsabilidade social, que outrora foi tratada como um elemento secundário, hoje se tornou parte essencial de uma estratégia de longo prazo. Ao contrastarmos essas duas abordagens, de um lado, a revelação sagrada no tempo de Moisés, de outro, as estratégias financeiras modernas baseadas em dados e no mercado, descobrimos não apenas lições profundas sobre ética, mas também somos guiados por um caminho de gestão de capital com intencionalidade, compaixão e valor eterno. As leis financeiras de Levítico: gratidão, justiça e santidade. Levítico não é apenas uma coletânea de regulamentos cerimoniais rigorosos. É uma carta sagrada, onde Deus revela sua vontade a um povo escolhido, chamando-o a viver de forma diferente, com justiça e a refletir sua glória em um mundo caído. Nele, as leis financeiras não foram estabelecidas apenas para governar a economia, mas para moldar uma comunidade marcada pela gratidão, partilha e centralidade de Deus em cada decisão econômica. Um dos princípios centrais é a lei do dízimo, registrada em Levítico 27, versículo 30 a 33. Conforme está escrito: todo dízimo da terra, tanto dos produtos do solo como dos frutos das árvores, pertence ao Senhor. É consagrado ao Senhor. Levítico 27, versículo 30. O povo de Israel era instruído a entregar 10% de sua produção, grãos, frutos e rebanhos, como oferta ao Senhor. Essa entrega não era feita com as sobras, mas sim com as primícias, um gesto simbólico de gratidão e reconhecimento de que toda a bênção provém de Deus. Esses recursos não eram desperdiçados, mas usados para sustentar os sacerdotes, que não possuíam terras, manter o templo e viabilizar a vida comunitária sagrada. A justiça no sistema econômico do Antigo Testamento andava de mãos dadas com a santidade. Toda a ação financeira deveria girar em torno de Deus, sustentando um ecossistema social no qual ninguém fosse deixado para trás. Ofertar não era apenas um ato financeiro, mas uma declaração de fé, uma rendição prática à verdade de que Deus é o provedor e o verdadeiro dono de todos os bens. Em um mundo obcecado por acumular e controlar, o dízimo e ainda é, um lembrete poderoso. Você é apenas um mordomo, não o proprietário. Hoje, essa lei ainda ecoa, não só nos cultos, mas nas salas de reunião e nos planejamentos financeiros empresariais. Um líder intencional, como diria John Maxwell, entende que os recursos não são para serem retidos, mas para servir. Dar não te empobrece, mas abre as comportas da bênção, protege o coração da cobiça e te conecta a uma realidade financeira sagrada, onde Deus é a fonte. Proibido cobrar juros dos pobres. Finanças à luz da misericórdia. Em Levítico 25, versículo 35 a 37, Deus estabelece um princípio financeiro profundamente compassivo. Se o seu irmão empobrecer, ajude-o, como se fosse um estrangeiro ou peregrino. Não cobre dele juros nem lucro algum, mas tema o seu Deus. Isso não era apenas uma diretriz econômica, era um espelho moral.
um fundamento ético para a justiça e misericórdia em todas as relações financeiras da comunidade. Em vez de explorar a fraqueza do outro para obter vantagem, algo comum nos sistemas financeiros atuais, os israelitas foram chamados a socorrer seus irmãos sem cobrar juros ou explorar suas necessidades básicas. Era uma postura radical contra a cultura vigente, colocando a dignidade humana acima do lucro. O pobre não era visto como um fardo, mas como uma oportunidade de demonstrar amor. Enquanto o mercado moderno valoriza o lucro e a eficiência, Levítico enfatiza a misericórdia e a solidariedade, dois pilares que têm desaparecido das finanças contemporâneas. Os pobres não precisam de pena, mas de uma mão sincera estendida e de um sistema que os permita se erguer, recuperar a dignidade e escapar do ciclo destrutivo das dívidas. Jim Rohn afirmou: o verdadeiro valor de uma pessoa é revelada na forma como ela trata aqueles que nada têm para oferecer. De John Maxwell complementa: um verdadeiro líder é aquele que levanta os outros, especialmente os fracos. Quando um empreendedor cristão escolhe sustentar em vez de explorar, ele não apenas age com ética, mas proclama com firmeza que Deus é a verdadeira fonte e não o lucro imediato. Nos dias atuais, em que os microcréditos podem tanto transformar vidas quanto se tornarem ferramentas de abuso, a lei de Levítico soa como um alerta. Fomos chamados a doar sem esperar retorno, porque Deus fez isso por nós primeiro. O ano do jubileu, redistribuindo bens para restaurar a dignidade. Em Levítico 25, versículos 8 a 55, Deus institui um princípio de restauração econômica absolutamente revolucionário. A cada 50 anos, o chamado Ano do Jubileu, as terras deveriam retornar aos seus donos originais e os escravos por dívida deveriam ser libertos. Não se tratava de um símbolo ou idealismo abstrato. Era um mecanismo concreto de justiça social e restauração da dignidade para aqueles que haviam perdido tudo ou estavam presos em ciclos de dívida e servidão. Num mundo onde a riqueza tende a se concentrar e as desigualdades se perpetuam, o jubileu era a maneira de Deus dizer: ninguém está condenado para sempre. Era um ato de misericórdia divina que desafiava estruturas humanas de poder. A terra não pertencia a ninguém de forma absoluta, pois o próprio Deus afirmou: a terra não será vendida para sempre, porque a terra é minha, e vocês são apenas estrangeiros e peregrinos diante de mim. Levítico 25, versículo 23. O ano do jubileu revela um Deus que se importa não apenas com a salvação espiritual, mas também com a dignidade econômica. Um Deus que se recusa a deixar que dívidas e miséria definam a identidade de alguém. No cenário econômico atual, onde a posse de bens e o poder financeiro estão cada vez mais concentrados nas mãos de poucos, as leis de Levítico ecoam como um alarme profético. Elas declaram que a prosperidade não deve ser acumulada por uma minoria à custa da maioria, privando-os da chance de viver com dignidade. Cada ser humano, rico ou pobre, foi criado à imagem de Deus e merece uma segunda chance, a oportunidade de recomeçar. Imagine uma sociedade onde, a cada 50 anos, aqueles que perderam suas terras por causa de desastres ou dívidas pudessem retornar à herança de seus antepassados. Onde os que foram forçados a servir como empregados por dívidas fossem libertos para viver uma nova vida. Isso não é socialismo, é misericórdia justa. Compaixão traduzida em ações concretas para garantir que ninguém seja deixado para sempre à margem do caminho econômico. John Maxwell certa vez disse: liderança não é manter a ordem, é liberar potencial. O ano do jubileu é exatamente isso. Um modelo de liderança comunitária, no qual Deus estabeleceu um mecanismo financeiro para libertar pessoas da prisão do fracasso, da pobreza e do desespero. Nos dias de hoje, a lição do jubileu nos convida, especialmente a nós, empreendedores cristãos, a refletir: que tipo de ecossistema financeiro estamos construindo? Um sistema que aprisiona ou uma rede que impulsiona?
Quando você cria políticas de bem-estar justas, perdoa dívidas ou oferece uma nova chance a um funcionário, cliente ou parceiro em dificuldade, você está vivendo o espírito do jubileu. Você está liderando com propósito, refletindo a justiça misericordiosa do coração de Deus. Balanças justas, a transparência como fundamento de uma comunidade santa. Levítico 19, versículo 35 a 36 declara: Não usem medidas desonestas de comprimento, peso ou volume. Usem balanças justas, pesos justos, um efa justo e um injusto. Via Bible Gateway. Por trás dessas unidades de medida aparentemente técnicas, há uma verdade profunda. A justiça é o alicerce de uma sociedade santa. Em uma economia de mercado, onde transações ocorrem a cada segundo, a confiança é a cola invisível que mantém tudo funcionando. Quando a balança é manipulada, não é apenas o cliente que perde, a comunidade inteira sofre uma erosão moral. Para Levítico, a falta de transparência não é apenas erro técnico, é pecado contra Deus, uma violação do pacto entre ele e seu povo. Essa lei não se limita a antigos comerciantes. Ela se aplica hoje a cada orçamento, contrato e campanha de marketing. O líder cristão não pode ampliar o EFA, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra, inflar valores, ocultar informações ou manipular expectativas. Jim Rohn advertiu: a integridade é o alicerce de toda conquista duradoura. John Maxwell ensina: você não pode liderar pessoas por muito tempo sem a confiança delas. Quando você age com transparência, você não apenas faz o certo, você constrói um ambiente onde a confiança pode crescer, entre você e seus clientes, sua equipe e sua comunidade. Num tempo de inteligência artificial, deepfakes, dados falsos e manipulação midiática, a mensagem de Levítico é mais urgente do que nunca. Seja real, use pesos verdadeiros, pratique preços verdadeiros, tenha intenções verdadeiras. Assim, você não só preserva sua reputação, mas também a sua alma. Pagar salários em dia. Honrar o trabalhador é honrar o próprio Deus. Levítico 19, versículo 13, nos dá uma ordem clara: não oprimam nem roubem o próximo. Não retenham o pagamento do trabalhador até o dia seguinte. Via Bible Gateway. Isso não é apenas uma obrigação financeira, é um ato moral, uma prova de respeito à dignidade humana e obediência a Deus. Na economia atual, onde contratos e pagamentos são muitas vezes ajustados por estratégias financeiras, atrasar salários ou benefícios se tornou comum. Mas à luz de Levítico, essas práticas normais são ofensas contra o valor humano dado por Deus. Pagar em dia não é só justiça, é uma forma de dizer ao seu colaborador: eu vejo você, eu valorizo você e cumpro o que prometo. É a ponte entre a justiça e a compaixão nas finanças. Jim Rohn dizia: trate seus colaboradores como seus bens mais preciosos, pois são eles que transformam seu sonho em realidade. E John Maxwell ensina: o verdadeiro líder coloca os outros acima dos seus próprios interesses. Ao pagar pontualmente, você está semeando confiança, irrigando lealdade e colhendo uma cultura organizacional baseada na integridade. Os trabalhadores não são ferramentas de lucro, são imagens vivas da graça e da provisão de Deus para a sua organização. Cada vez que você paga em dia, está fazendo algo pequeno, mas refletindo uma verdade eterna. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Praticar a ética, um farol em meio a um mundo de engano. Em uma era em que a confiança do mercado pode ser abalada por um único tweet ou um escândalo financeiro, a ética nos negócios se tornou como ouro puro, insubstituível e essencial. Nenhuma empresa moderna pode sobreviver por muito tempo sem transparência, justiça e integridade. Isso inclui obedecer às leis, pagar salários justos, divulgar finanças com clareza, evitar manipulação de informações e tratar os parceiros com honra. Ações simples, como pagar em dia, cumprir promessas e ser transparente nos preços, são expressões vivas da ética do reino. Jim Rohn alertou:
Se você perder sua reputação em um segundo, pode levar uma vida inteira para recuperá-la. E Levítico 19:36 ecoa esse alerta de forma sagrada: use balanças justas. À luz da fé cristã, a ética não é uma opção, é uma condição essencial para liderar com sustentabilidade, exercer influência verdadeira e deixar um legado eterno. Lições de Levítico para os negócios modernos. Finanças à luz do reino. À primeira vista, as leis financeiras de Levítico podem parecer comandos cerimoniais antigos, mas, na verdade, são convites atemporais para viver com ética e liderar com responsabilidade. Por trás de cada estatuto, há um espelho que reflete o coração de Deus, que chama seu povo para viver com justiça, misericórdia e santidade, inclusive nas finanças. Hoje, empresas modernas podem aplicar esses princípios de forma prática e transformadora. Quando você destina parte dos lucros à responsabilidade social, como construir escolas, proteger o meio ambiente ou financiar assistência médica, você está refletindo o espírito do dízimo de Levítico: entregar o melhor para honrar o provedor e servir a comunidade. Quando você cria programas de microcréditos sem juros para pessoas em situação de vulnerabilidade, você está praticando o mandamento de não cobrar juros dos pobres, não explorando, mas levantando pessoas. Isso é finança com compaixão, refletindo a misericórdia de Cristo. Quando você apoia ou lidera iniciativas de perdão de dívidas, redistribuição de recursos ou oferece uma nova chance para quem já falhou, você está revivendo o espírito do ano do jubileu, onde todos, mesmo caídos, podem se levantar com dignidade e esperança. Quando você assegura que cada processo, orçamento, medida e produto na sua cadeia de suprimentos seja justo e transparente, você está vivendo o princípio de balanças justas, um lembrete de que transparência não é apenas uma habilidade de gestão, mas um reflexo do caráter do reino. E quando você paga salários de forma justa e pontual, você não está apenas cumprindo a lei, você está semeando confiança, cultivando respeito e honrando a dignidade divina de cada trabalhador criado à imagem de Deus. Levítico não é apenas um livro do passado, é uma bússola para o empreendedor cristão de hoje. Quando você escolhe liderar com o espírito de Levítico, você não está apenas construindo uma empresa bem-sucedida, você está contribuindo para a formação de uma sociedade que reflete o reino de Deus, onde as finanças, a misericórdia e a justiça caminham juntas na luz da retidão divina. Aplicação para empreendedores brasileiros. Uma visão clara é a bússola para cada decisão empresarial. Steve Jobs, da Apple, visualizou um futuro em que a tecnologia personalizaria a experiência do usuário, o que levou à criação do iPhone, história da Apple. Esse é o poder da visão. Estratégia prática para empreendedores cristãos. Alinhar visão com ação, como Josué. Nos negócios, uma visão clara é como uma bússola, mas só se torna força transformadora quando é combinada com ação estratégica. A visão deve acender a paixão na equipe, despertar a confiança nos clientes e inspirar os investidores. Mas antes de atravessar qualquer rio, como Josué fez com o Jordão, é preciso investigar, se preparar e planejar com sabedoria. 1. Declaração de visão inspiradora, uma luz que guia o caminho. Todo negócio começa com uma ideia. Mas apenas aqueles com uma visão clara, ousada e com um propósito maior que si mesmos conseguem atravessar tempestades. Sua declaração de visão deve ser curta, memorável e poderosa o suficiente para tocar corações. Exemplos: revolucionar a educação online para todos os brasileiros. Oferecer saúde acessível para todas as comunidades marginalizadas. No entanto, não basta escrever. É necessário repetir frequentemente. Faça da sua visão o tema central nas reuniões, comunicações e nas histórias contadas nas redes sociais. John Maxwell disse: uma visão que não é repetida será esquecida. Uma visão sem fogo se torna apenas um slogan morto. Para que a visão não seja apenas inspiradora, mas também prática, baseie-a em pesquisa de mercado real. Não sonhe em vão. Sonhe com base concreta. Pergunte:
Essa visão responde a uma necessidade real na sociedade, como educação, saúde ou transformação digital? 2. Planejamento estratégico. Lições de Josué. Antes de Israel atravessar o Jordão para entrar na Terra Prometida, Josué não avançou por impulso. Ele enviou espiões para investigar a terra, entender o terreno e identificar as fraquezas do inimigo. Josué 2, versículo 1. Este é o modelo para o empreendedor moderno. Não haja antes de entender. A Amazon é um exemplo claro. Antes de se tornar um império multifacetado, ela passou anos dominando o mercado de livros online e só depois expandiu para a computação em nuvem, AWS, hoje a base financeira do grupo. Estratégias práticas para empreendedores cristãos brasileiros. Análise SWOT. Liste com honestidade seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Um bom SWOT é como o relatório de espionagem de Josué, mostra o território e também os inimigos internos. Plano de negócios detalhado. Inclua visão, metas de longo prazo, estratégia de marketing, desenvolvimento de produto e projeções financeiras para 1, 3 e 5 anos. Gestão com ferramentas práticas. Use Trello, Asana ou Notion para transformar planos em ações diárias. Como Josué, você precisa de mais do que uma promessa, precisa de um plano para possuí-la. Da jornada no deserto à estratégia empresarial, princípios-chave do reino para empreendedores cristãos brasileiros. A jornada de Israel, da escravidão no Egito até a Terra Prometida, é mais que história bíblica. É um modelo atemporal de liderança e inovação. Em cada etapa, Deus revelou princípios estratégicos que ainda hoje guiam empreendedores que buscam viver e liderar com mentalidade de reino. Abaixo estão 7 palavras-chave extraídas dessa jornada, especialmente para líderes cristãos no Brasil que querem construir negócios com impacto eterno. 1. Lançamento de visão. Vision Casting. Onde não há visão, o povo perece. Provérbios 29, versículo 18. Nenhum negócio sobrevive sem visão, mas ela não é para estar apenas na parede. Deve estar gravada no coração da equipe. Reforce sua visão constantemente, em cada reunião, campanha e post. Você não está apenas dirigindo uma empresa, está conduzindo uma missão. 2. Planejamento estratégico, Strategic Planning. Assim como Josué não atravessou o Jordão sem enviar espiões, você não pode expandir um negócio sem planejar cuidadosamente. Faça sua análise SWOT. Defina metas de 1, 3, 5 anos, crie estratégias de marketing e planeje seu fluxo financeiro. Isso é fidelidade em ação. 3. Inovação e tomada de riscos. Innovation and Risk-Taking. No deserto, Israel foi alimentado com maná, uma inovação sobrenatural. Hoje, empresas precisam inovar, experimentar e ter coragem de falhar. Não tema o risco quando Deus vai à frente. Inovar é uma forma de adoração. Você está co-criando com o Criador. 4. Resiliência e persistência. Resilience and Persistence. 40 anos no deserto não foram apenas punição, foram formação. Empreendedores cristãos precisam perseverar em tempos difíceis. Não desista. Não mude de visão por causa de atrasos. Deus nunca se atrasa, desde que você continue fiel. 5. Formação de equipe e liderança. Team Building and Leadership. Moisés não podia liderar sozinho, ele compartilhou autoridade. Uma empresa forte não depende apenas de um bom CEO, mas de uma equipe unida nos valores e na visão. Contrate por valores, treine constantemente e lidere servindo. Esse é o modelo do reino. 6. Autossuficiência e sustentabilidade. Self-sufficiency and sustainability. Deus ensinou o povo a cultivar quando entraram na Terra Prometida. Os milagres não seriam para sempre. Um empreendedor sábio constrói modelos sustentáveis, sem dependência total de investidores ou doações. Sustentabilidade é preparar o caminho para o legado. 7. Impacto comunitário e responsabilidade social. Community Engagement and CSR.
Assim como a lei de Levítico mandava cuidar dos pobres, estrangeiros e vulneráveis, empresas cristãs são chamadas a investir em suas comunidades, criar impacto social e servir a algo maior que o lucro. Responsabilidade social não é marketing, é liderança do reino em prática. Conclusão e chamado à ação, de Levítico à sala de reunião. Levítico não é apenas para sacerdotes, é um guia para empreendedores cristãos que querem construir organizações que refletem o reino de Deus. As leis sobre dízimos, jubileu, pesos justos e salários pagos corretamente são a base de um ecossistema financeiro justo, compassivo e sustentável. Tudo que o mundo dos negócios modernos anseia, mas não sabe onde encontrar. Você não foi chamado apenas para administrar uma empresa de sucesso, foi chamado para liderar uma missão com impacto eterno. E essa missão começa com a forma como você administra os recursos, com generosidade, justiça, transparência e colocando as pessoas acima do lucro. Agora é hora de agir. Revise seu modelo financeiro. Onde há falta de transparência? Onde você pode doar mais? Onde está procrastinando e precisa agir? Reescreva sua declaração de visão, não apenas para inspirar, mas para guiar cada decisão de contratação, cada gasto e cada investimento. Ore para que Deus abra seus olhos para ver que finanças não são só números, são uma medida de fidelidade. Você não está sozinho. O mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto é aquele que vai guiar você pelo mercado. E quando você anda segundo a palavra dele, seu negócio não apenas sobreviverá, ele viverá, crescerá e será luz no mundo. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. Obrigado por caminhar ao lado da Faith 7 Business. Seu acompanhamento é mais do que um número, é um sinal de fé, uma sede por transformação e uma jornada compartilhada rumo a um valor duradouro. Continue nessa jornada conosco, onde narrativas, fé e estratégia se unem para despertar inspiração e ação. Não perca as próximas lições, repletas de estratégias práticas, insights transformadores e princípios poderosos de liderança, criados especialmente para empreendedores movidos por propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para impactar.